Você está querendo vir morar aqui na Itália, como a gente fez? A gente acabou de chegar aqui em Parma, como vocês já viram no vídeo anterior. A gente alugou um apartamento muito bom. Então hoje eu vou falar para vocês como é que a gente fez para alugar esse apartamento. Quais foram as principais dificuldades que a gente teve no processo de procurar e de encontrar esse apartamento. Vou falar também quais foram as dificuldades que a gente viu de outras pessoas, que outras pessoas tiveram também enquanto estavam procurando apartamento aqui na Itália. Vou falar qual foi o nosso processo, o que é que foi exigido da gente para alugar o apartamento. Vou falar sobre os custos, quanto é que a gente está pagando de aluguel, quanto a gente pagou no começo e quanto é que a gente vai pagar daqui para frente. E também vou dar algumas dicas. No final do vídeo vou te dar algumas dicas preciosas para você conseguir encontrar a sua casa e alugar aqui na Itália. Mas antes disso, vamos abrir uma cerveja porque o papo é longo. Já abri a minha cerveja, por sinal, aqui na Itália é muito barato cerveja especial assim, a gente pagou num pack com 3 cervejas mais a taça, cerca de 9 euros, uma coisa que no Brasil custa mais de 100 reais com certeza, que a gente acabou pagando se converter 50, 55 reais. Bom, vamos falar do que importa, que é aluguel de casa, aluguel de apartamento aqui na Itália. Vou contar para vocês como foi a nossa experiência aqui. Como vocês sabem do último vídeo, a gente acabou de mudar para Parma, eu e a Lari, e a gente demorou um pouquinho sim para conseguir apartamento. Nós chegamos na Itália no comecinho de dezembro e a gente só foi assinar o contrato de aluguel mesmo, conseguimos a casa no finalzinho de janeiro. Então eu vou falar um pouquinho para vocês quais foram as nossas principais dificuldades. A gente chegou na Itália em dezembro, chegamos em Turim e ficamos um mês hospedados ali em Turim. O principal problema que a gente encontrou lá foi uma escassez mesmo de apartamentos bons para morar. Tem apartamento? Tem apartamento, mas normalmente são apartamentos muito velhos que precisam até de uma reforma, ou então não tem uma localização muito boa, ou tem um condomínio muito grande, um prédio muito grande e os apartamentos são pequenos, então tinha essas dificuldades. Para nós, as principais dificuldades foram aceitar animais, porque a gente tem o Oliver que está no Brasil ainda, mas daqui a pouquinho a gente vai buscar ele para morar com a gente. E aceitar que se faça residência. Se você não sabe o que é residência e qual a diferença entre residência e domicílio e quiser que eu faça um vídeo explicando sobre isso e inclusive dizendo como é que foi para a gente fazer a nossa residência aqui em Parma, deixa seu comentário aqui, que eu posso fazer um vídeo depois mais detalhado sobre isso. Então, para nós, esses foram os principais problemas. A Lari acabou entrando também num grupo recentemente de brasileiros aqui em Parma, e viu alguns relatos de pessoas que vieram do Brasil para morar aqui e estão há 6 meses procurando casa para alugar, sem encontrar e pagando Airbnb. O custo do Airbnb está bastante alto por aqui, então realmente o mercado não está muito fácil para quem quer alugar casa aqui na Itália. O mercado está muito mais fácil para quem vai comprar. Ainda assim está um pouco difícil, mas para comprar está mais fácil. Então é por isso que você tem que ter o máximo de referências possíveis na hora de alugar sua casa na Itália, sejam pessoais ou sejam profissionais / financeiras. Ah, mas quando a gente chega na Itália, normalmente a gente não tem um emprego. Isso é um pouco complicado e realmente a vida da pessoa que vem para a Itália sem emprego para alugar casa é muito mais difícil do que para quem já tem emprego, como era o meu caso. Para você que não tem emprego, seria legal você fazer uma reserva financeira muito grande, mas muito grande mesmo, assim como, por exemplo, se você está pensando em alugar um apartamento de 500 euros por mês, o legal é você ter em mãos, sei lá, 10 meses ou até um ano de aluguel antecipado para oferecer para o proprietário, sem qualquer garantia de que ele vai aceitar alugar a casa para você, mesmo você pagando um ano de aluguel adiantado. Falando de garantias, o que é que foi que a gente ofereceu, o que é que a gente tinha como garantia? A gente não conhece muita gente aqui na Itália e as poucas pessoas que a gente conhece, não moram aqui em Parma. Então, o que é que a gente ofereceu como garantia para alugar essa casa? Eu tinha um contrato de trabalho, é um contrato de trabalho de tempo indeterminado. E isso é muito importante também na hora de alugar casa.
Se o seu contrato for do tipo indeterminado, ou seja, ele não tem uma duração pré-estabelecida, você é quase que um funcionário público brasileiro morando na Itália, porque você não pode ser despedido a menos que a empresa vá à falência, que eles têm que dar um aviso prévio muito grande, ou que você faça alguma coisa que te leve a uma demissão por justa causa. Então você tem uma estabilidade muito grande, e isso, para quem está alugando a casa para você, é muito bom. Se você não tem talvez um contrato indeterminado, você talvez precise de uma referência pessoal. Talvez alguém que você conheça na cidade, ou um amigo de um amigo seu que mora naquela cidade, que possa dar algum tipo de referência para a imobiliária ou para o proprietário de que essa pessoa é muito gente boa e ela vai pagar o aluguel, não vai ter nenhum problema, você nunca vai ter problema com ela. Então você vai ter uma referência pessoal. No nosso caso, a gente não tinha nenhuma referência pessoal, pelo menos não aqui em Parma, então a gente apelou realmente para as referências financeiras. Contrato de trabalho, salário suficiente para pagar o aluguel. A recomendação geral é que o seu salário bruto seja 3 vezes maior do que o valor do aluguel. Então, como foi que a gente fez para alugar? A gente ainda estava em Turim, estava planejando ir para Verona, para procurar casa em Verona, que a gente também acabou procurando casa lá. Numa sexta-feira, eu vi esse anúncio em Parma, na mesma hora, esse anúncio tinha entrado na sexta-feira. Eu peguei o telefone e liguei para a imobiliária. Olha, fulano, eu vi aqui um anúncio, queria saber se a casa ainda está disponível para eu poder fazer uma visita. O que é que foi que o cara da imobiliária falou para mim? Ele falou, não, a casa está disponível sim, até porque nós colocamos o anúncio hoje. Ou seja, faça a ligação o mais rápido possível. Você viu que o anúncio entrou, gostou da casa, viu as fotos, as condições que estão descritas ali no anúncio, são legais, pega o telefone e liga na mesma hora para a imobiliária para marcar uma visita. Então, na sexta-feira, eu liguei e marquei a visita para a próxima terça. Então, foram aí 2 dias úteis só depois que eu marquei essa visita. Mas antes de conseguir marcar a visita, o cara da imobiliária, o corretor, me fez um interrogatório. Ele perguntou com o que eu trabalhava, quantas pessoas iam morar, se as duas estavam trabalhando, se uma delas ou as duas tinham um contrato a tempo indeterminado, e ele foi bem específico com isso, que o contrato tinha que ser a tempo indeterminado. Perguntou qual era a minha renda mensal. Aí eu perguntei para ele se podia cachorro, ele falou que os proprietários não tinham nenhum problema com isso, ou pelo menos não tinham falado nada sobre isso. Perguntei sobre a residência, ele falou que sim, teria que transferir a residência, e aí depois marcou essa visita. Durante a visita, quando a gente chegou para fazer a visita, ele ainda coletou todos os meus dados, documentos. Ele perguntou até por que a gente queria uma casa com 2 quartos, porque é super comum aqui na Itália um casal morar numa casa com um quarto só, ou às vezes um estúdio, uma coisa menorzinha. E eu falei, não, a gente precisa de uma casa com 2 quartos, porque nós dois trabalhamos em casa, né? Eu já trabalho aqui na Itália, a Lari trabalha ainda com os negócios dela no Brasil, e a gente precisaria de um quarto extra, não só para receber os amigos, mas também para trabalhar, principalmente, né? A principal razão desse quarto extra seria o trabalho. E aí, só depois de fazer todo esse questionário e de consultar todas as informações que ele precisava, é que ele ligou para o proprietário e marcou uma visita para o mesmo dia. A gente acabou fazendo a visita nessa casa que a gente está agora. Passada a visita, o que é que a gente fez? No mesmo dia, a gente já tinha a intenção de fazer uma proposta pela casa. E o que é a proposta? É você ir lá, assinar um documento com todos os seus dados, meio que garantindo que você vai pagar se o proprietário aceitar a sua proposta. E aí você deixa já o primeiro mês de aluguel ali na mesa em dinheiro, para que essa pessoa analise a sua proposta, analise seus dados, seus documentos, seu histórico e tudo mais, e veja se quer ficar se quer alugar o apartamento para você ou não. Porque aqui é quase um leilão, né? Na verdade, a gente participa de uma espécie de leilão. São várias pessoas fazendo proposta, quando a casa é boa, principalmente, são sempre mais de uma pessoa fazendo proposta, e os corretores já fazem um filtro ali, eles acabam não mandando todas as propostas, mas eles fazem um filtro e aí depois vai para o proprietário, 1, 2, 3, 4 propostas, e aí eles veem para quem eles querem alugar a casa. Tamanha a dificuldade, a concorrência, né?
Então, o que a gente fez, né, o corretor falou pra gente, não, vocês podem ir pra casa pensar, porque já era de noite, né, e amanhã cedo você me liga se você quiser fazer a proposta. E foi exatamente isso que eu fiz. No outro dia eu estava no escritório em Milão, na primeira hora, 9h30 da manhã, liguei pra ele e falei, olha, eu quero fazer a proposta pelo apartamento, quero saber como faz. Aí ele falou, não, tudo bem, a gente marca um apontamento, né, marca um encontro amanhã, você traz aqui os seus documentos, que foi o CPF italiano, chamado de Codice Fiscale, documento de identidade, no meu caso a carta de identidade já é italiana, mas poderia ter sido passaporte também, o contrato de trabalho a tempo indeterminado assinado pelas duas partes, a empresa e você, e o seu último, ou na verdade ele pediu os 3 últimos comprovantes de pagamento, ou lerites, que aqui a gente chama de busta paga. Como eu só tinha um naquele momento, eu acabei falando, olha, eu só tenho um, porque eu comecei no emprego, não tenho muito mais do que um mês. Ele falou, não, tudo bem, então traga o último comprovante de pagamento, a última busta paga também. Então foram esses os documentos que eu precisei levar para fazer a proposta, além do primeiro mês de aluguel, que tinha que ser em dinheiro, que ele sela no envelope, tudo, e te dá um recibo disso na hora que você assina a proposta. Essa proposta, ela te compromete a ficar com a casa se o proprietário aceitar alugar para você. Você não pode desistir daquilo. Se você desistir daquilo, você normalmente, a menos que esteja no contrato dito o contrário, você perde aquele dinheiro que você deixou como caparra, que é como se chama aqui esse dinheiro que você dá para garantir a sua proposta. Eu já dando uma sondada, perguntei, mas é uma casa muito boa, pode ser que tenha outras propostas e tudo mais. E ele falou, realmente tem mais gente interessada, né? E acredito que sim, vão ter mais propostas para enviar para o proprietário. Mas aí, passaram-se uns 3 dias, a gente entrou no site de novo da imobiliária e aí tinham retirado o anúncio do site. A gente falou, ferrou, porque eles não ligaram, deve ter perdido a casa, né? E isso foi de manhã. Deu umas 6 horas da tarde, um outro corretor, que era o que também estava com o corretor da gente no momento da visita, ligou para mim e falou, olha, eu quero te dar uma bela notícia que o proprietário aceitou a proposta de vocês. Mas aí ele falou, olha, no sábado, isso era quarta-feira, na quarta-feira seguinte, ele falou, olha, no sábado você vem aqui, né, traz seus documentos de novo, né, eu vou te passar os dados bancários da proprietária para você já depositar o calção, que são, no caso desse contrato, eram 3 meses, é um contrato bem padrão, o que a gente assinou, eram 3 meses de aluguel, né? Seriam 3 meses de aluguel, ficam como calção, e esse calção, ele só é devolvido quando o contrato termina, né? Se a casa estiver toda em ordem, senão você pode dar parte do calção para cobrir os gastos de reforma e tudo mais, mas normalmente é devolvido no final do contrato. E também a comissão da imobiliária, que no caso era de 10% do valor do aluguel anual, mais o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado aqui na Itália. Então, a gente teria que, na hora da assinatura do contrato, ou antes, como foi o que a gente fez, na sexta-feira a gente já transferiu os 3 meses adiantados de aluguel para a proprietária, já transferimos o valor da comissão da imobiliária mais o imposto para a imobiliária, e aquele dinheiro que eu tinha deixado como caparra, né, como garantia para fazer a proposta, já foi para a proprietária como sendo o primeiro mês de aluguel. Então vamos lá, resumindo, quanto foi que a gente deu para a imobiliária, para o proprietário, quanto foi que a gente gastou para alugar essa casa na Itália, aqui em Parma? Primeiro, a gente gastou um pouco mais de 5 meses de aluguel para conseguir alugar esse apartamento. A gente pagou 1.000 euros de aluguel mensal por esse apartamento. Então, os gastos que a gente teve no começo foram 1.000 euros para garantir a proposta, ou o primeiro mês de aluguel, mais 3.000 euros de calção, e mais seria 1.200 euros para a imobiliária, mais o imposto de 22%, que foram 1.464 euros. Ou seja, no total, a gente gastou 1.000 euros do aluguel, 3.000 do calção, mais 1.464 de comissão da imobiliária.
gastos condominiais, incluso gás, que é o do aquecimento, mais água quente, água e tudo mais, a gente vai gastar em torno de 150 euros por mês. Ou seja, o aluguel pra gente vai ficar ali em torno de 1.150 todo mês. Então vamos lá, galera. Depois de falar todos os custos, sobre as dificuldades que a gente teve, qual foi o nosso processo, a nossa experiência para conseguir esse apartamento, eu não estou dizendo que é um método infalível, mas você pode seguir esse método que as chances são maiores do que se você não seguir método nenhum, obviamente. Foi a nossa experiência, deu certo, então eu estou compartilhando com vocês. Eu vou te dar as dicas e, na verdade, eu vou te dar uma dica principal para conseguir o seu apartamento na Itália quando você estiver aqui. Mas antes disso, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que tem ideia de morar aqui na Itália algum dia, ou mesmo vir para a Europa, porque os países têm algumas coisas bem parecidas entre si por aqui. A principal dica que eu vou dar para vocês que querem alugar apartamento na Itália é estude italiano. É o melhor que você pode fazer por você e pela sua família se você tem a intenção de morar na Itália. Por que é que eu digo isso? Depois que a gente alugou o apartamento, quando a gente veio pegar as chaves com os proprietários, o corretor chegou pra gente e falou, olha, tinha outras propostas, tinha outras 4 propostas e os proprietários decidiram pela de vocês. Obviamente, se tinha requisitos para essa proposta e todos eles eram financeiros, principalmente contrato de trabalho, um valor mínimo de salário para conseguir. Eu não acho que a gente conseguiu esse apartamento porque a gente é rico, até porque a gente não é. Eu não acho que a gente conseguiu esse apartamento porque a gente é bonito ou porque a gente conhece pessoas, porque a gente também não conhece. Eu não sou bonito, a Lari mas não. Eu não sou. Então, a gente chegou a essa conclusão que a gente atribui o nosso sucesso na verdade, o corretor atribuiu a ele ter achado preliminarmente que nós éramos pessoas boas, que nós éramos pessoas direitas e tudo mais. Mas assim, não adianta nada você ser uma pessoa boa e não parecer uma pessoa boa. E qual é a forma de você parecer uma pessoa boa aqui na Itália? É falando italiano. Então você precisa se expressar, você precisa, sei lá, mostrar que rola ali aquela química entre você e a pessoa que está meio que te entrevistando, porque é isso que os corretores fazem aqui. Eles estão te avaliando o tempo todo, porque eles precisam garantir que você pague o aluguel depois para os proprietários. E esse corretor, inclusive, era amigo pessoal dos proprietários. E ele falou, olha, eles são meus amigos e eu realmente decidi colocar a proposta de vocês pra frente por conta disso, porque eu senti que vocês eram boas pessoas. E como é que ele sentiu isso? Conversando com a gente. Né? Então a Lari fala italiano, talvez não fale tão bem quanto eu, até porque eu comecei a estudar muito antes que ela, mas foi falando, foi trocando piada, foi contando um pouco da nossa vida, quais eram as nossas intenções, foi falando do meu trabalho, como é que o que eu faço no trabalho. Então a gente sabe que a parte financeira é um gargalo muito grande, que conseguir um emprego é difícil, conseguir um bom emprego, conseguir um contrato de tempo indeterminado é muito difícil também. Então eu não vou nem dizer para vocês que vocês precisam ter essas coisas, porque você pode sim conseguir um aluguel sem ter essas coisas, mas eu duvido muito que você consiga alugar uma casa com certa facilidade se você não falar italiano. Então dedique-se, aprenda a língua e venha para a Itália ser feliz. Você vai conseguir.